Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Bom, essa edição do Papo de Futuro vem em formato especial. A jornalista, consultora legislativa e colunista do Papo de Futuro, Beth Veloso, está lá em Salvador participando do Fórum da Internet no Brasil, o FIB. E é de lá que ela conversa com a gente sobre os principais temas que estão movimentando esse, que é o principal espaço de debates sobre os rumos da internet no nosso país. Muito bom dia, Beth Veloso, tudo bem? Bom dia, Ana Raquel, bom dia, ouvintes e também espectadores da TV Câmara. Bom, Beth, para ajudar a enriquecer aqui essa nossa conversa sobre esse fórum da internet no Brasil, você convidou também o professor Dr. Ricardo Campos, que é da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e diretor do Legal Fronts Institute, que é uma entidade que atua na pesquisa e na formulação de propostas sobre direito digital e regulação da internet. Muito bom dia, professor Ricardo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa, professor Ricardo. Bom, Beth, você estava me explicando aqui que o Fórum da Internet no Brasil é um espaço super importante para debater esses desafios, os rumos da governança na internet. Que tema que você escolheu para a gente começar esse bate-papo no Papo de Futuro? Ana Raquel, eu proponho que a gente comece falando sobre um tema que é bastante sensível, o impacto da inteligência artificial sobre o uso de conteúdo protegido por direito autoral. E aí vem a minha primeira pergunta para o professor Ricardo. Professor, quando sistemas de IA, como por exemplo o ChatGPT, são treinados com conteúdos jornalísticos ou acadêmicos, livros, músicas, ou seja, obras protegidas, quem se beneficia nesse processo? Elizabeth, uma honra estar aqui com vocês na Rádio Câmara dos Deputados. Essa é uma pergunta central no debate de IA, que muitas vezes fica ela é tornada secundária ou até terciária, né? Porque, na verdade, a forma de monetização, o output remuneratório dessas grandes plataformas que hoje fazem a raspagem de dados pela internet justamente dados, advém em sua grande parte de dados protegidos. Então, hoje o grande debate no mundo é como equilibrar, como criar um mecanismo em que, sim, a inovação seja fomentada, na forma que essas plataformas, esses novos serviços, novas empresas possam gerar novos produtos, mas que conteúdos protegidos, ideias que foram geradas por outras pessoas, de alguma forma encontrem um equilíbrio remuneratório para continuar valendo a pena produzir algo e não somente receber. Então, o que está em jogo aqui, Elizabeth, quando a gente fala de proteção de autores, é pensar o que a gente teve até agora de proteção de direitos de autores, só que dentro de uma nova dinâmica, de uma forma diferente. Então, qual seria o modelo ideal? O que não pode ocorrer, é o que ocorre no momento, é um estado ilegal das coisas, em que existe legalmente, hoje no Brasil, uma autorização prévia, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, mas não se cumpre ela. E a gente tem agora o debate de IA agora na Câmara dos Deputados, que vai retomar essa questão. Então, qual o modelo vai ser? Opt-in ou opt-out, como modelo europeu, ou um modelo intermediário? Então, essa é a questão, mas é importante que esteja a questão do direito autoral no centro do debate, leve isso a sério, porque a gente vai acabar, como a gente discutiu ontem no nosso painel, Elizabeth, aumentando só a discrepância social, a discrepância social na nova economia digital, em que poucas empresas ganham, detêm todo o lucro, e quase ninguém tem algum retorno pelo que realmente faz. Então, o direito vem equilibrar isso, de alguma forma distribuir dentro do direito privado, a gente não está falando de distribuição do Estado social, dentro do direito privado, e encontrar um equilíbrio justo entre remuneração e inovação. Perfeitamente. Beth, professor Ricardo,
estendendo um pouquinho essa fala que o professor fez agora, quando o senhor fala que essa questão precisa ser equilibrada na discussão que a gente está tendo aqui nesse momento na Câmara dos Deputados, a gente tem uma comissão especial que trata justamente dessa questão da inteligência artificial, dessa regulamentação. É possível, na avaliação do senhor, professor Ricardo, fazer esse equilíbrio, como o senhor colocou, porque é algo delicado. Hoje a gente tem essa varredura dos sistemas de inteligência artificial e não tem essa regulamentação. O senhor está esperançoso com essa possibilidade de um equilíbrio, até pelas experiências internacionais, do que a gente tem visto em outros países? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu acho que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo se encontra no mesmo momento, e no mesmo momento de incerteza até, e no mesmo momento também de pressão de grandes conglomerados, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que a gente tem várias formas, vários caminhos regulatórios. Há 2 meses atrás, a gente teve um desenvolvimento interessante na Alemanha, que foi que eu chamei ontem no evento de sindicalização da proteção de direitos autorais na inteligência artificial, onde houve um acordo coletivo. Isso no Brasil a gente tem muito no direito do trabalho, um acordo coletivo tem força de lei setorial na Alemanha, entre sindicatos de autores, roteiristas, com produtores de conteúdo audiovisual. Para quê? O que cobria ali? Por exemplo, você fez uma novela ou produziu um filme, os atores morreram, né? Decorreu o tempo, mas ele é ligado, de alguma forma, à marca do filme. Como que você, de alguma forma, faz uma transição tendo a possibilidade de você refazer a novela, tendo a figura, mas tendo uma remuneração, por exemplo, para a pessoa, no caso dele, o espólio dele, os familiares dele, como uma marca de vida do próprio trabalho da pessoa. Então, esse acordo coletivo na Alemanha estabelece algumas tarifas, alguns parâmetros tarifários, e ele vai ser revisto a cada 2 anos. Então, essa forma de sindicalização da proteção de direitos autorais é interessante porque traz os 2 lados à mesa e eles fazem um acordo. Então, seria uma forma, essa forma não foi debatida no Brasil ainda, de criar um mecanismo, né? Esse não precisa ser o único, mas existem aí possibilidades, caminhos dentro de um cardápio do direito comparado que a gente pode testar no Brasil e evitar tanto um bloqueio da inovação, quanto também uma nova corrida ao ouro, né, para extração do ouro, que hoje são os dados, né, e a gente ficar completamente defeso e, de repente, quando você olha para o lado, a mina de ouro foi embora, você não tem como resgatar aquilo, como já aconteceu na nossa história colonial. Acho importante também, Ana Raquel, a gente pontuar aqui, com relação ao FIB, ao evento que a gente está participando aqui em Salvador, o professor Ricardo e eu, sobre a necessidade de data centers e armazenamento de dados, né? A gente vive hoje nessa era do Big Data, né, da Big Tech, da Big Data, onde tudo, absolutamente tudo, se transforma em quê? Em dados, né? Nossos hábitos, as nossas comunicações, deslocamentos, a própria identidade digital. Então surge essa questão sensível que eu queria que a gente explorasse um pouquinho aqui no programa. Boa parte desses dados hoje está fora do Brasil, em data centers de grandes empresas estrangeiras. Ou seja, até que ponto o Brasil tem mantido o controle sobre os nossos próprios dados e dos dados dos cidadãos, sobre o funcionamento das plataformas digitais aqui no nosso território. Aqui no FIB, como eu disse, esse tema está sim em destaque, especialmente na discussão da regulação da nuvem. Por isso eu vou aproveitar a presença do professor Ricardo Campos, que é o diretor do Legal Fronts, para te ouvir, professor Ricardo, como é que está sendo tratado esse tema aqui no fórum, quais são os caminhos que a gente tem para garantir uma regulação em nuvem e os dados que respeitem a nossa soberania, mas não apenas isso, também os nossos direitos fundamentais. Muito obrigado, Elizabeth. Hoje à tarde é o nosso painel sobre nuvem, do qual eu participo junto com a CEO da Microsoft e outros representantes setoriais. Esse é um ponto super importante. Eu gosto de abordá-lo reconstruindo um pouco historicamente o que
O que significa a nuvem, né? Muitos falam, a nuvem não existe. Existe um local para onde o dado foi armazenado, né? Mas não é tão simples assim. É uma nova tecnologia que praticamente toda a internet, isso que a gente está fazendo hoje, eu estou em Salvador, você está em Salvador, e o programa é gravado em Brasília. E está disponível para o mundo todo. Essa forma de geração de conhecimento praticamente seria impossível sem a tecnologia de nuvem. Esse tem que ser o primeiro fato. Quer dizer, a tecnologia de nuvem virou uma infraestrutura da internet atual, que é a infraestrutura das nossas comunicações pessoais, das comunicações empresariais, das nossas comunicações comerciais. Se a gente parar para pensar, como era antes da nuvem? Era um armazenamento. Você tinha um armazenamento. Olha para o próprio celular. Hoje você compra um pacote de nuvem, né? Você tem ali um tanto livre, de repente você tem que comprar um pacote. Você quase não tem mais fotos no seu aplicativo, porque não cabe mais. O volume de dados é tão gigante que migrou para uma nova infraestrutura da comunicação. E se a gente olhar, Elizabeth, no direito regulatório, todo o século XIX, o direito administrativo surge da ideia do direito regulatório, de pessoas que migram para grandes cidades, e você precisa de um sistema comum de infraestrutura, de higiene, de água, de eletricidade, para todos, de alguma forma, participarem, né, de uma forma coordenada. E, naquele momento, o Estado que organizava. O Estado tinha um papel central, por isso que era uma questão de direito administrativo. Depois você passa por um período, depois de uma década de privatizações, mas mesmo assim o Estado ainda está presente. O que é interessante na nuvem, na questão regulatória, é que, pela simetria de conhecimento, essas infraestruturas se desenvolveram sozinhas. Não precisou do Estado coordená-las, primeiramente, elas saíram na frente, estão se auto-implementando. Então você vê iniciativas de data center pelo Brasil todo, e aí que entra o papel, como o Estado deve se coordenar, né, no seu ponto, sob proteção. Primeiro, fomentar. Seria importante a gente trazer o máximo de data center para cá, porque a gente tem as condições excelentes de geração de energia, pode criar condições tributárias para tanto. E se a gente tiver um pool de data centers aqui, a gente tem uma condição melhor de exigir, criar obrigações ligadas a temas como soberania digital. Muito difícil você criar temas que são extraterritoriais se você não tiver uma boa parte dos data centers localizado territorialmente, porque o direito, de alguma forma, ele é territorial, né? O mundo digital vem desafiar, e esse é o nosso desafio, né, Elizabeth, no mundo digital, é como adaptar um direito que foi feito para o território estatal para uma forma de comunicação, uma forma de economia que não tem nenhuma vinculação com o solo mais. Então, quando você pergunta quais as formas de regulação, ela vem com o próprio desafio para o direito. O direito próprio não sabe lidar, porque o direito tem as suas limitações e a gente está construindo, né, e esse é o nosso papel no Instituto Legal Fronts, a gente está construindo novas fronteiras, que não são mais fronteiras territoriais. Bom, eu vejo aí que é um assunto instigante e também, às vezes a gente fica preocupado ouvindo vocês dois, professor Ricardo, Beth, mas é apaixonante também saber como é que isso vai se dar nesse nosso meio, que a gente não tem mais como fugir dessa questão da inteligência artificial e o avanço dessas questões. Mas eu vou pedir para vocês, eu sei que o fórum trata de diversos outros assuntos e queria propor rapidamente para a gente poder encerrar aqui o nosso comentário do Papo de Futuro, uma discussão sobre um outro tema que eu também sei que está sendo tratado aí, que é a questão da proteção às crianças e adolescentes. Beth, a gente começa por você, sobre como que esse tema está sendo tratado aí no fórum. Ana Raquel, é outro tema que eu acho apaixonante e também muito urgente. É uma pauta que me parece realmente prioritária. Eu estou falando da discussão do PL 2628 de 2022. Ele trata, sim, da proteção dos direitos de crianças e adolescentes na internet, né? Outro dia eu ouvi uma fala de que a internet é um lugar mais perigoso hoje do que uma praça escura. Então, esse projeto nasceu no Senado e ele contou com uma contribuição muito especial, inclusive do Dr. Ricardo Campos. Me inspirou, inclusive, o convite para essa entrevista
essa participação que ele teve na construção desse projeto de lei, trazendo esse debate à tona. E é claro que a sociedade, os especialistas, têm tido sempre um papel muito importante. E aí eu queria fazer um destaque especial para o FIB 15, né? São vários eventos, ele é preparatório para o IGF, que é o evento internacional de governança da internet no Brasil, e é muito importante que a gente tenha essas instâncias de debate, esses ambientes de colaboração e de discussão dos problemas da internet, dos desafios no Brasil, porque são poucos espaços que dão essa oportunidade, sabe, Ana Raquel, de uma transparência, de uma amplitude para a gente trazer a discussão da responsabilidade na internet. E, portanto, esse PL 2628 de 2022 já está em fase de audiências públicas na Câmara dos Deputados e ele busca enfrentar desafios seríssimos: exposição de crianças a conteúdos inadequados, publicidade abusiva, coleta ilegal de dados e até mesmo o que a gente mais vê, violência digital. Portanto, eu queria passar a palavra agora ao professor Ricardo Campos, para que o senhor possa contextualizar um pouco essa discussão, inclusive explicar também o que o Legal Fronts pretende fazer com relação a tramitação dessa matéria. Obrigado, Elizabeth. Eu vejo essa iniciativa hoje no Brasil como a iniciativa mais importante da internet no momento. Não porque a gente esteve envolvido desde o início, né? Esse PL surge de um convite formal do senador Alessandro Vieira para a gente construir e colaborar com o gabinete. A gente, dentro do Instituto, a gente montou um PL e a gente teve uma grande surpresa que praticamente todo o PL que a gente enviou para o senador e para o gabinete foi simplificado em todos os pontos, praticamente acolhido do que a gente enviou. Então, a gente tem uma ligação umbilical com o tema, e na época a gente já estabeleceu, para construir esse arcabouço, um debate com diversas organizações internacionais e academia. E naquela época, o estado da arte a gente conseguiu trazer para a questão brasileira, só que agora a gente tem novos desenvolvimentos, né? A gente tem questões super importantes, por exemplo, de análise de impacto de risco de plataformas, elementos que estão presentes em regulamentos europeus como o DSA, a atualização do regulamento da Inglaterra pela Ofcom, que é a entidade reguladora. E a gente tem, Elizabeth, um desenvolvimento muito importante na Austrália, que pode parecer um pouco intensivo na regulação, né, que ele proíbe a rede social para crianças abaixo dos 16 anos, baseado em pesquisas científicas de cientistas. E o viés, talvez esse não seja um caminho para o Brasil da proibição, mas de criação de diversas obrigações, por exemplo, controle de idade, controle parental é muito importante, com a participação das empresas, isso também deve ser dito, sem elas não há efetividade na proteção das crianças, então elas têm que participar também da construção e da implementação especialmente, né? E, Elizabeth, eu moro na Alemanha, como você sabe, há 16 anos, eu tenho 2 crianças, e a gente tem uma situação no Brasil muito mais grave que no mundo. Por quê? Na Alemanha, especialmente, em países desenvolvidos, você tem o colégio integral. Então, as crianças ficam de 8 às 5 da tarde na escola, praticamente sem acesso ao celular. Hoje, no Brasil, numa família que o pai e a mãe trabalham, a criança chega da escola, que é um período, meio período, ela não tem outro entretenimento a não ser o celular. Então, o uso de redes sociais por crianças brasileiras é quase que uma babá eletrônica, para entreter e evitar que a criança, por exemplo, fique na rua, né? Imagine em comunidades carentes. Essa seria uma pesquisa muito importante para o Brasil, né? E aí a gente vê, por exemplo, como um PL de proteção de crianças na internet é importante para o Brasil, porque mais da metade do tempo educacional das crianças, elas estão sendo educadas em redes sociais. Qual é o impacto disso para a nossa democracia? Qual é o impacto disso para a formação da nova geração? É isso que tem que ser discutido. E o viés desse PL de proteção de crianças na internet não é liberdade de expressão.
Não é regular a liberdade de expressão, não é regular a moderação de conteúdo, não tem nada a ver com isso. O ponto de partida é a questão da saúde mental de uma nova geração que daqui a pouco vai estar construindo o nosso país. Perfeito, professor Ricardo. A fala do senhor até me lembra que essa é uma questão que está em sintonia, né, Beth, professor Ricardo, com outros assuntos em discussão aqui também no Congresso, na Câmara. A própria discussão do Plano Nacional de Educação, o novo plano, fala dessa necessidade, tem metas de expansão da educação integral. Quer dizer, super importante crianças e adolescentes estarem na escola, onde já é proibido o celular. E isso dialoga também com essa outra proposta de proteção às crianças e adolescentes na escola. Eu agradeço muitíssimo a pausa que vocês deram aí nessas discussões do Fórum da Internet no Brasil para poder falar com a gente aqui nesse Papo de Futuro. Beth Veloso, muito obrigada. Professor Ricardo Campos, muito obrigada. Um excelente encontro para vocês e excelentes debates que eu sei que continuam acontecendo aí em Salvador. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Beth, a gente se encontra no próximo Papo de Futuro também. Muito obrigado.